Boa noite a todos. Estão me vendo, né? Bom, sejam bem-vindos, né, e bem-vindas à primeira palestra do nosso evento, né? Nosso evento é o primeiro Vestur em Contexto, certo? Foi um evento pensado para os alunos, de maneira geral, né, e os alunos de texto, vestuário e o público em geral, né? Hoje a gente vai ter a apresentação, né, da nossa ex-aluna Samara Medeiros. Ela estudou no IF e ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês, certo? Quem tiver alguma pergunta para fazer, né, pode fazer aqui no chat, que eu vou anotando aqui. E se a pergunta der para encaixar aqui quando ela estiver falando, eu já interrompo ela e peço para ela responder a pergunta. Senão eu vou deixando para o final, ok? E divulguem nosso evento, né? Certo? Ele começa hoje, dia 10. Vai ter na próxima quarta-feira, dia 17, né? Uma outra palestra e no dia 24 a palestra para encerrar nosso evento, ok? Então, tenham todos uma boa palestra. Eu vou pedir para a Samara entrar agora nela e ela vai fazer a apresentação dela. Boa palestra para vocês. Olá, Oi, Samara. estão me Pode. vendo? Estão me ouvindo? Isso. Deixa Mas se eu. falar um pouco, depois você compartilha. Oi? Se quiser falar um pouquinho, depois você compartilha a sua Sim, apresentação. sim. Boa noite. Eu sou Samara Medeiros, sou ex-aluna do IFRN. Tenho 20 anos e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre como está sendo minha carreira. Eu estou construindo profissionalmente na área texto. Qualquer dúvida podem falar, podem perguntar. Eu estou aqui para esclarecer coisas a vocês. Podem se abrir. Eu vou só compartilhar aqui a apresentação. Oi? Dá para me ouvir, me ver ainda? Dá sim, Samara. Tá, e sua apresentação está compartilhada. Já. Sim? Então tá bom. Boa noite mais uma vez. Vamos começar, eu vou fazer meio que uma linha do tempo de como tem sido até hoje, desde quando eu comecei. Bem, foi em 2015, quando eu tinha 15 anos, que eu ia fazer a prova para ingressar no IFRN. E no começo eu não sabia bem o que eu queria, eu só sabia que eu queria estudar no IF. Eu não me conectava bem com os cursos. Lá eu não conhecia também. Os cursos que eu fiz é informática, eletrotécnica e a minha opção era vestuário. Até então, né? Quando eu fui fazer minha matrícula, eu vi que tinha a opção de texto também. E eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre, não sabia o que era. E, literalmente, por impulso, eu escolhi o técnico texto para cursar no FRN. Isso é em 2015. Detalhe, eu não conhecia nada, não sabia. Eu vim saber o que era no primeiro dia de aula, literalmente. No primeiro ano do IF, eu não me interessava muito pelo curso. Até o segundo ano, acho que isso se estendeu um pouquinho. Eu não me identificava muito ainda com o curso de texto, o curso que eu estava cursando lá, no IFRN, técnico, né? Ensino médio técnico. Quando foi em 2017, que no terceiro ano, a gente tem que, os alunos de IF têm que produzir um projeto. Nesse projeto, eu fiz parte do projeto TCPECA, a TCPECA Virtual, junto com a professora Tatiana e vários outros alunos. E nesse projeto, eu desenvolvi um trabalho chamado Guia Texto.
como eu precisei pesquisar muito sobre para poder criar esse trabalho, aí eu fui tendo uma afinidade maior e só aí realmente eu fui gostar mais da área de texto, eu fui me apreciar mais com o curso que eu estava fazendo. Até então eu não gostava. Eu ficava muito indecisa, eu ainda não sabia novamente o que eu queria, se eu ia querer seguir na área de texto, se eu ia querer fazer esse curso, se eu ia querer atuar nessa área. Para mim, eu queria só terminar o ensino médio. Quando eu tive a oportunidade de participar desse projeto, que eu criei esse guia texto junto com alguns colegas de turma, que foi o nosso projeto, esse projeto deu muito trabalho, precisou de muita pesquisa, de muita comunicação. É um processo, né? E aí eu pesquisei mais, entendi mais, gostei mais, vi tudo que ela podia abranger na área texto, né? O que podia trazer de oportunidades para mim. E eu comecei a cogitar a ideia de seguir esse caminho, seguir na área do meu curso, do técnico que eu estava fazendo. Mas nada conclusivo. Na minha cabeça, de um adolescente, eu estava levando a vida como ela tinha que ser. Em 2018, no meu último ano do IFRN, eu já estava decidida que queria cursar engenharia têxtil e queria continuar na área depois disso. Eu decidi isso depois de participar mais efetivamente dos laboratórios, de estar mais presente, de me envolver mais com a dinâmica do curso. As viagens técnicas também me influenciaram bastante, porque eu vi aquilo e meus olhos se enchiam assim de vontade de vivenciar aquilo. Eu gostava muito. Aí eu tomei a decisão de que iria cursar engenharia têxtil. Era a minha opção de curso. Fiz o Enem e estava terminando meu quarto ano. Até que um dia, por um acaso, acho que era até uma aula vaga, assim, estavam todos os alunos dispersos dentro da sala. O professor Rubens chegou lá na sala e falou que tinha uma oportunidade de estágio, que quem quisesse procurasse ele. E eu fiquei um pouco interessada, mas de começo eu não levei muito a sério. Porque eu queria ir, mas eu só queria ir se fosse com alguma amiga minha, porque ia ser uma coisa nova. Ao mesmo tempo que eu queria ir, eu não sabia se eu realmente queria, porque eu era uma adolescente confusa, né? Eram muitas coisas na minha cabeça, era o ano de Enem, era meu último ano no IFRN, era uma oportunidade se abrindo para mim. E também era o que eu queria. Até que eu conversei com o professor Rubens e falei que eu queria e coloquei meu nome lá para candidato. Nesse processo, dessa oportunidade, eu concorri, eu acho que em torno de 20 pessoas daí, da minha turma, porque eram duas turmas de 4 anos, das duas turmas, eu concorri só umas 20 pessoas. Era opcional, você só ia se você quisesse. E quando eu vi aquilo, ainda com muita dúvida, eu pensei muito, eu relutei muito se era aquilo que eu queria, mas fui com a cara e com a coragem. Comecei um processo, como eu disse no início do processo, era em torno de 20 pessoas, e foram visitas à fábrica para conhecer a fábrica, entrevistas, vários tipos de entrevista, testes, psicoteste, teste médico, vários tipos. Comecei, né, nesse período e estava indo. Só que ainda com muita dúvida e com muito receio, porque ao mesmo tempo que eu dizia, não, eu quero isso, eu falava assim, falava não, né, e pensava, será que isso vai dar certo? Será que eu sou tão nova? Será que eu posso fazer isso? Será que eu vou conseguir?
Era o que eu mais perguntava. E também tinha medo, né, de não passar na seleção do estágio, eu digo. Porque eu era uma pessoa muito diferente. Assim, na época do processo, eu era uma pessoa bem chamativa, eu tinha cabelo rosa. Então eu pensava assim, acho que por alguns padrões que eu tenho, talvez a empresa venha a não me aceitar no estágio. Eu pensei por um tempo nisso mais bobagem, porque a empresa me aceitou sim e foi pelos meus méritos, não pelos padrões que eu estou dentro. Hoje percebo que isso não importa, que o que importa é como eu sou profissionalmente e o meu ser. Sim, voltando. Comecei no processo de estágio, foi um processo um pouco longo e depois de alguns meses, acho que foi em torno de 3 meses de processo, cheguei no processo, ficou só eu e mais 3 pessoas, mais 3 amigos, e só tinha 2 vagas para esse estágio. E ficou eu e outra pessoa, eu e o menino, que ele era aluno da IDF também. Infelizmente, ele não concluiu todo o seu estágio. E no final só ficou eu fazendo o estágio. Fui a única que fez o estágio até o final. Esse estágio, essa oportunidade de estágio que surgiu, não era em Caicó, não era em Jucurutu, que é a cidade que eu morava, vizinho a Caicó, onde eu estudava, no FGV. Essa oportunidade era em Natal, na capital, na empresa chamada do Cunha Têxtil. E assim, né, uma mudança drástica. Uma mudança drástica para mim, que estava acostumada só a estudar. Uma coisa muito diferente. Nisso, eu enfrentei algumas barreiras nesse processo, porque eu tive que abrir mão de muitas coisas para me poder seguir o meu sonho, no momento que era seguir na área têxtil. E as barreiras que eu enfrentei, umas das foram. Lembra do projeto que eu fiz lá em 2017, da Testeca Virtual, do Guia Texto? Então, eu tive que abrir mão dele, porque para você completar o curso, você tem que ter ou o projeto ou o estágio. Eu já tinha o projeto. O estágio não é obrigatório, mas eu queria fazer o estágio. E eu consegui fazer o estágio. Então, para isso, eu teria que abrir mão do meu projeto, porque eu não podia ficar com as 2 notas no meu boletim. E assim, eu era muito apegada a esse projeto. Eu era muito apegada a esse projeto. Assim, foi uma mudança na minha vida. E eu relutei muito. Eu pensei muito do tipo, eu já estou muito no ano, já vou me formar, já posso ir direto para a faculdade e agora eu vou desistir de algumas coisas para poder me tornar uma profissional mais específica nessa área. Botei muitas coisas na balança e depois de tempo falei, não, é realmente isso que eu quero. Vale mais uma experiência agora e eu ir e saber o que vai me aguardar lá na frente. Se eu for querer ainda, depois dessa experiência de estágio, seguir na área têxtil, melhor eu já ir sabendo do que ir logo sair do IFRN, ir logo para a faculdade e continuar confusa dentro de mim, né? Então, eu tive primeiramente que abrir mão do meu projeto. Depois, eu tive que abrir mão da minha formatura, que foi outra coisa. A formatura que eu digo é somente a formatura, o ato de entregar o diploma. Vi todos os meus alunos não, os meus colegas de classe que estudaram comigo durante 4 anos, lá com a beca, recebendo diploma, e assim, uma dorzinha dentro do coração, porque eu queria estar lá junto com eles, passei 4 anos com eles, na hora de receber o diploma, mais importante, eu não estava lá com eles. Mas assim, foram escolhas que eu fiz, e eu tinha que fazer valer a pena agora, né? Então, tive que abrir mão da minha formatura. Sim, e abrir mão da formatura por quê? Porque para cursar o estágio, eu precisava ter vínculo com o IFRN ainda.
Então, minha matrícula estava aberta. Eu ainda era estudante do IFRN e estava só concluindo a carga horária do estágio. Meu estágio teve duração de 1 ano. E, logo depois que eu tive que abrir mão da minha formatura, do meu projeto, veio a faculdade. Sim, porque no quarto ano do IF eu já consegui passar para engenharia têxtil, só que eu não pude cursar. E eu tive que escolher não cursar, porque eu escolhi o estágio. Eu escolhi ter logo aquela experiência. E para eu poder fazer faculdade, eu tinha que já estar com o ensino médio concluído. Como eu estava cursando estágio e ainda era aluna do IFRN, eu não tinha o certificado do ensino médio ainda. Então, eu não podia fazer a faculdade. Assim, abrir mão dessas três coisas foi, assim, um desapego para mim. Eu não imaginei que eu conseguiria me desapegar dessas três coisas, que eram três coisas que eu era tão apegada, que eu queria muito, mas que hoje eu vendo que eu abri mão disso, foi o melhor para mim. Foi o melhor que eu pude ter feito na época e foi o que me tornou o que eu sou hoje. Também tive que abrir mão da minha família, digo no sentido de morar longe deles, porque eu nunca tinha morado longe da minha mãe e do meu pai. Para outra cidade, onde eu não conhecia ninguém, onde eu estava sozinha, numa casa, sozinha, cuidando. Agora era eu que ditava as regras da minha vida. E assim, uma experiência totalmente nova. Tive que abrir mão de relacionamentos, amigos, deixar tudo para trás. Deixar tudo para trás. Nesse momento, eu tive que focar no que eu queria. E o que eu queria era o estágio. E eu lutei até o fim em todos os processos para conseguir esse estágio. E abrir mão não é fácil. Abrir mão de algumas coisas não é fácil, ainda mais quando você sabe o tanto que você lutou por elas. Mas, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas na nossa vida é muito importante. Porque você não pode ficar preso a certas coisas. Muito porque vai ter prisionais, né? Você tem que ser livre, você tem que buscar novos caminhos, novas experiências, e era isso que eu estava tentando fazer. Bem, ultrapassar todas as barreiras, eu fui para Natal no começo de 2019, em fevereiro de 2019. Fui para Natal, tinha conseguido um estágio e lá na Vitrine Têxtil eu ia estagiar no setor de controle de qualidade, que já digo que foi o melhor setor que eu podia ter ficado naquele momento, porque quando eu cursei o técnico têxtil lá na minha FRN, eu aprendi muito. Mas eu aprendi muita teoria. Toda a teoria dos processos eu já sabia. Eu não sabia como era a prática. Ainda mais não sabia como era a prática em escala industrial. E quando eu cheguei lá, eu pude entender, né? Começou com muita mudança. No começo do estágio, logo nos primeiros dias, eu era uma pessoa muito tímida, nervosa, eu era muito nervosa, tinha muito medo, porque tudo aquilo era novo para mim, eu nunca tinha vivenciado uma experiência parecida, né? Bem, como eu disse, eu fiquei estagiando lá na Vicunha, no setor de controle de qualidade, que é o último setor do processo de produção de tecido. E foi muito bom porque os meus supervisores e o chefe lá da empresa, eles me deram a oportunidade de, além do meu estágio, eu fazer uma rotação dentro do setor, em várias áreas do setor. Então, assim, eu aprendi tudo o que eu podia aprender e no melhor local, que é o controle de qualidade, porque lá eles tratam diretamente com defeitos do tecido, com testes, e lá é o veredito final de como o tecido vai para a terceirização, para o cliente. Lá nós somos o olho final que passa pelo tecido antes dele para o cliente. Então, nosso veredito de como o tecido está de extrema
importante. Somos nós, lá no setor de controle de qualidade, que ditamos se o tecido é de primeira, é de segunda, é de terceira qualidade. Eu passei por 4 áreas lá no setor de controle de qualidade, que foi o laboratório de testes físicos, a sala de nuances, a lavanderia e o RTA, que é a revisão do tecido acabado. Comecei lá pelo laboratório de testes físicos. Lá eu fazia vários testes. Eu tive que aprender como era a vivência, o dia a dia, em escala industrial da produção do tecido. Então, eu aprendi de uma forma que chegou um momento que eu sabia fazer, sabia me desenrolar todas as atividades precisas para todos os testes feitos no laboratório. Fiquei com uma equipe maravilhosa, que nunca se opuseram a me ensinar nada. Oi? Rubens? Quer falar alguma coisa? Não, Samara, pode continuar. Sim. Nunca se opuseram a me ensinar nada, pelo contrário, todo dia era uma coisa nova que eu aprendia. E assim, quando eu vi que eu realmente estava lá dentro da empresa, vivenciando aquilo, aprendendo com pessoas que estão lá, eu trabalhei com pessoas que estão lá há mais de 20 anos, ou seja, eu não era nem nascida quando eles começaram a trabalhar lá. Então, assim, tanto que as pessoas sabem, tanto que elas tinham para me passar, e eu pensei comigo assim, eu já cheguei até aqui, eu já venci até aqui, então agora eu tenho que absorver e aprender tudo que eu conseguir ao máximo, porque tudo que eu aprendi aqui, toda a experiência que eu adquiri aqui, e que vai ser adquirida somente com esforço meu, é o que vai ditar como vai ser minha carreira profissional na área. Se eu ainda vou querer seguir, se eu não vou querer, se eu vou querer seguir na área teste, mas em outra ramificação. É isso que eu determinar. Lá no laboratório, eu aprendi muito. E eu também adquiri muita confiança das pessoas de lá, das pessoas que trabalhavam comigo. Porque aconteceu casos de, por exemplo, tinha uma equipe lá de umas 8 pessoas. Infelizmente, uma se afastou por motivos médicos, uma foi demitida, outra pessoa entrou de licença maternidade. Tinha dias que tinha 2 pessoas de folga. Isso diminuiu a mão de obra lá. Então, estava assim escasso. Tinha muitos testes para fazer, tinha uma jornada de trabalho muito longa e tinha poucas pessoas para fazer. E, assim, é uma demanda muito grande. Você tem que ser ágil, você tem que ser rápido, você tem que aprender, você tem que entender por que você está fazendo aquilo. Entender por que eu estou fazendo esse teste. O resultado dele vai me dizer o quê? Por que eu tenho que fazer isso, né? Então, assim, com essa escassez de funcionários, que ficou por um tempo lá, o supervisor e o chefe, eles confiavam tanto em mim que eles me deixavam sozinha, tomando conta do laboratório. E, assim, quando eu estava lá no dia a dia, na correria, para entregar resultado, eu nem me toquei, nem me tocava muito, mas pensando agora, olha só a responsabilidade que estava na minha mão. Eu era somente estagiária, eu não era funcionária efetiva da empresa. O funcionário, ele não deixa de ser um trabalho. Eu dizia sempre que eu trabalhava, porque, assim, era o que eu fazia. Mas, como eu era estagiária, eu tinha que sempre ter um acompanhamento de algum líder ou de algum funcionário para me orientar. E quando eu comecei a comandar, não, ficar lá no laboratório, eu entrava às 6 da manhã, saía às 1h30 da tarde. Assim, essas horas todas eu que estava gritando, era a minha experiência lá, eram os testes que eu estava fazendo, o que eu estava produzindo, que estava ditando como a produção da fábrica ia ser.
assim, se eu errasse algum teste, eu poderia reprovar uma produção. E isso, sim, é uma responsabilidade muito grande que foi posta sobre mim e também uma confiança muito grande. Porque não é qualquer pessoa que vai confiar a estagiária ficar no laboratório, não é? Uma dúvida que eu acho que talvez alguém possa ter. Se quando eu cheguei lá eu sabia fazer tudo. Não, não sabia. E esse era o meu medo, de chegar lá e não saber fazer nada. Eu era muito nervosa, eu era muito bobinha, eu tinha muito medo de tudo. E assim, eu tinha. Um dos meus medos principais era esse, de chegar lá e eles me pedirem para fazer alguma coisa e eu não saber. Mas não é assim. Quando você entra no programa de estágio, você é orientado a tudo que você vai fazer. Então, você primeiro é orientado à função que você vai fazer, depois você é ensinado como realizar aquela função, e só depois, quando você realmente aprender, que você pode realizá-la sem supervisão. Porém, a supervisão é importantíssima. Então, isso que eu disse agora, essa história que eu contei agora, de por um tempo eu ter ficado no laboratório de testes sozinha, assim, é uma coisa muito grande, muito grande. Logo após o laboratório de testes, eu passei para o setor da sala de nuances, onde lá o, o rojão de trabalho, digamos assim, foi um pouco mais pesado e complicado para mim. Porque lá precisa-se fazer uma análise das amostras, dos tecidos, análise de cor, que você demora um tempo a se adaptar a ela e você demora um tempo a entender ela, a conseguir enxergar. É assim, é quase um problema assim, de vista, eu digo. Porque, deixa eu dar um exemplo. Lá na sala de mãos tem uma cabine de luz. Eu acho que, inclusive, no IFRN tem uma cabine dessa. E lá a gente analisa, depois que o tecido passa na produção toda, que ele é cortado as peças finais que vão para os clientes, dessas peças finais é tirada uma amostra de tecido de cada peça. Nessa cabine de luz, a gente coloca todas as peças alinhadas. E assim, é o nosso olho. O nosso olho é o que vai ditar, é o que vai determinar se a gente está vendo variação de cor, a gente faz algum teste como variação de auréola, centro-auréola, variação de cor, o centro-lado. E assim, é seu olho. Se você, por exemplo, essa análise é tão importante, mas tão importante, que se tiver alguém na cabine de luz fazendo um teste, fazendo uma avaliação, e eu chegar lá do lado da pessoa com essa blusinha que eu tô aqui, que é colorida, essa blusa, as cores da minha blusa já vai interferir na avaliação que a pessoa está fazendo. Então, assim, é muito importante essas avaliações. É uma roupa especial, um tecido cinza, que é uma cor meio, não sei explicar, é uma cor cinza, que você tem que usar roupa especial para não interferir na sua avaliação. São luzes especiais, cada tipo de artigo, cada tipo de tecido, que tem como posso dizer, uma visão diferente, você vai ter que analisar ele de forma diferente. Então, assim, bora supor que na fábrica tem 2.000 tipos de artigos diferentes, de tecidos diferentes que eles produzem lá. Isso sem contar o tanto de variação de cor. Então, assim, cada tecido que chega lá é uma análise diferente que você tem que fazer. Então, assim, tem que estar preparado. É uma preparação. É uma preparação em todos os lados. É mental, é uma preparação na visão também, porque você tem que estar com a visão boa para poder entender o tipo de teste que você está fazendo. E, e didático também, sabe? De experiência. É uma experiência, assim, que quando cheguei lá, eu não sabia que a cor da minha blusa ou o tipo de luz pode interferir na cor do tecido. E isso pode acontecer. Logo depois da sala de nuances,
eu passei para a lavanderia. É uma lavanderia industrial, então, assim, muito grande. Fazer testes na lavanderia em escala industrial foi o mais diferente para mim. Porque lá no IFRN a gente tinha os laboratórios, a gente fazia alguns fingimentos, agora fazer alguns testes, que é tipo, tantos testes que agora eu nem lembro mais. Fingimento, bora falar sobre fingimento, vai. No IFRN, por exemplo, a gente tinha um laboratório para fazer o fingimento, era um grupo com 5 pessoas ou mais, uma amostra de 20 centímetros, e a gente demorava um dia todo para fazer esse fingimento, para gerar um relatório e ter a aula, né? E não, lá quando eu cheguei lá, era assim, escala industrial, eram umas máquinas de lavar que eram maiores que eu. Eram amostras de tecidos que eram muito pesadas. E também saber lidar com produtos químicos, que eu, que eu tive experiência lá na lavanderia, mais especificamente, que eu tinha que pesar produtos químicos, tinha que saber fazer receitas, e nessa parte aí eu posso comparar com o que eu tinha no IFRN. Porque, como eu disse, no IFRN eu tinha toda uma parte teórica dessa relação. E lá eu tive a parte prática. Porque, assim, em escala industrial você tem que pesar quilos de produtos químicos, tem que ser exato, você não pode ter variação. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi sobre corante, porque para vários quilos de amostras eram 2 gramas de corante. Aí eu pensei assim, será que se eu botar 3, eu nunca botei, viu? Mas eu pensava assim, será que se eu botasse 3 gramas ou colocar 1,5? Porque será que vai dar o quê? E se eu fizesse isso, o teste sairia totalmente errado. Isso é uma coisa também que eu tive que aprender lá, que era lidar com passo a passo, lidar com receita, saber seguir as receitas, entender por que elas eram feitas daquela forma. Se você errar ou se você trocar, pode acontecer, né? De você distrair, errar alguma coisa, ou trocar alguma coisa, se confundir. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas assim, se acontecesse, mudaria totalmente o resultado final dos testes que você estava preparando. Então, assim, toda a atenção do mundo era importantíssima nessas horas, porque e também o cuidado, né? Porque estava lidando com produtos químicos. Aí no IFRN, quem já teve laboratórios, aulas nos laboratórios, especialmente com Rubens e Badaró, o quanto eles são exigentes com a segurança dos alunos aí no laboratório. E assim, eu na época achava até engraçado toda a segurança que eles tinham nos laboratórios com a gente, mas quando eu cheguei na fábrica, no chão de fábrica, fazendo testes com produtos químicos, em escala industrial, e eu percebi como era realmente importante a segurança e você manusear as coisas de forma certa, porque segurança importa muito. Inclusive, na empresa, eles têm um programa de segurança muito rígido e muito presente. Assim, lá, a segurança, em primeiro lugar, eles querem diminuir a todo custo os números de acidentes de trabalho. Não tem muitos, mas lá tem toda uma equipe preparada para qualquer tipo de acidente de trabalho lá dentro da fábrica que vem acontecer. Então, assim, se por um acaso acontecesse de eu inalar algum produto químico que eu estava manuseando e me sentir tonta, passar mal, ou respingar em mim o produto e me queimar, assim, era tocado uma sirene que todos os brigadistas da fábrica vão correndo para te socorrer. Lá, o quesito de segurança é assim. Qualquer coisinha que acontecer na fábrica, qualquer tipo de acidente, alguém passou mal,
Assim, se uma pessoa estiver passando mal dentro da fábrica, é tocado uma sirene que a fábrica todinha corre para cima de você, vem ambulância, vem médico, vem bombeiro, todo mundo para te dar, assim, todo o apoio necessário possível. Então, assim, aprendi mais uma coisa, né? Segurança no trabalho. É muito importante, muito importante, muito importante. Então, vocês que são alunos aí, quando vocês forem para o laboratório, vocês escutem Badaró, escutem Rubens, escutem os professores que estão com vocês, orientando vocês, porque com segurança não se brinca. Isso é muito importante. E se você não tiver segurança, se você ficar brincando, isso pode ser fatal, pode te deixar marcas. E isso não é uma coisa que ninguém vai querer, né? Logo depois da lavanderia, sim, e outra coisa, o laboratório de testes físicos e a lavanderia, eles são meio que acoplados. É a mesma equipe, sabe? E todos os funcionários ficam fazendo um rodízio. Alguns ficam na lavanderia, alguns ficam no laboratório, e ainda tem uma mesa de testes que é lá no meio da produção, que foi um canto que eu também passei. Eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou falar porque está dentro do laboratório de testes físicos e da lavanderia. Nessa mesa de testes é onde tira todas as amostras de tecidos para se fazer testes lá da fábrica. Então, assim, você tem que ir de máquina em máquina, mais tirado das sulfurizaderas, que é a última máquina do processo. Vai de máquina em máquina, artigo por artigo. Você tem que saber que tipo de teste aquele determinado tipo de tecido vai precisar, quantos metros de tecido eu preciso cortar para ter como amostra. E assim, é muito minucioso esse trabalho. Requer muita atenção. Porque, por exemplo, está passando um tecido de experiência e ele tem somente 500 metros. E eu preciso fazer os testes, né, para saber se esse tecido vai ser aprovado ou não. Quando eu vou tirar os metros do meu tecido, eu precisava somente de 2 metros de tecido para fazer todos os testes necessários e eu acabei que tirei 4 metros. Então, assim, eu vou perder 2 metros de tecido e, assim, cada centímetro, cada metro de tecido que você perde, conta. Você tem que ser direto, você tem que saber, tem que ser objetivo. Porque está desperdiçando, né? Não deixa de ser desperdício, porque vai que você acaba desperdiçando até uma parte de tecido que era de primeira qualidade. E agora eu já entro um pouco do RTA, que é a revisão de tecido acabado, que é a última etapa do processo. Quando os tecidos estão prontinhos, eles vão para uma análise visual. Tem uma máquina, em cada máquina tem um operador, e o tecido vai passando pela sua frente e você vai analisando o tecido. Assim, tem tanto tipo de defeitos em tecidos que eu não fazia ideia. Não fazia ideia do tanto de defeitos que o tecido poderia vir a ter. Então, assim, você fica parada de frente a essa máquina, tem uma luz especial nessa máquina, e o tecido vai passando e você vai marcando os defeitos que aquele tecido tem. Então, assim, você tem que estar com a visão muito preparada, porque essa máquina, ela roda a 33 metros por minuto. Então, assim, é um pouco rápido. Tem como você colocar para ir um pouco mais devagar, mas também você precisa bater uma certa produção. O tecido vai passando e você vai vendo os defeitos nele. E volto a falar que eu fiquei na melhor parte da fábrica que eu poderia, porque você lidar com defeito, você entender por que aquele defeito foi ocasionado, não faz só eu entender a área que eu estou, faz eu entender as outras áreas. Por exemplo, às vezes o tecido ele tem elastano e ele teve uma quebra de elastano muito grande, assim, 5 metros de quebra de elastano. 5 não, muito mais.
de variação de largura, ele está enrugado ou alguma coisa assim, eu já sei identificar qual máquina pode ter ocasionado aquele tipo de tecido. Então, lá no controle de qualidade, lidando com defeitos de tecido, é isso, não faz só eu entender sobre a área que eu estou, mas saber entender que, primeiro, o tecido tem defeito, e segundo, saber entender de onde aquele defeito veio e o que ocasionou ele até daquele jeito. Lá no RTA é dado o veredito final de como o tecido está se comportando e, assim, é os olhos do cliente, praticamente. Gosto de falar assim, porque você é a última pessoa que vai passar os olhos pelo tecido antes dele chegar ao cliente. Então, assim, você pode marcar defeitos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Grau não, pontos. Primeiro, segundo, terceiro e 4 pontos. Você pode determinar se aquele tecido é uma não qualidade. Você que determina se o tecido e quantos metros desse tecido está de primeira qualidade ou não. Então, assim, é uma análise muito minuciosa, requer muita atenção, requer prática. Assim, existe mais de 200, muito mais tipos de defeitos. Então, você tem que estar lá, você tem que ser rápido, ágil, você tem que saber qual é aquele tipo de defeito. E, assim, o seu veredito é o que vai aprovar a sua visão, né? É o que vai aprovar ou não aquele tecido. Então, por exemplo, está passando um tecido de experiência lá na fábrica e você vai revisar o tecido. Assim, é um tecido de experiência, tem só 1.000 metros ou 500 metros desse tecido e eles querem porque querem aprovar aquela coleção e aquele artigo para começar a produzir ele. Só que quando você vai analisar o tecido, você vê que de 1.000 metros, 500 metros é uma não qualidade. 200 metros é uma não qualidade. Assim, uma parte muito grande dele, aí fica no seu ouvidinho para você aprovar aquele tecido. E assim, você precisa ter, não só sua análise é importante, mas na hora da dúvida, isso digo não só no RTA, na revisão, mas em todas as áreas, na hora da dúvida, não ficar calado, perguntar. Porque aquela sua dúvida pode gerar uma coisa ruim para você. Então, na dúvida, pergunte. Na dúvida, vá atrás. Na dúvida, buscar informação. Porque você dá o resultado final de um teste na dúvida, ou então a análise final de um tecido na dúvida, e no final, se você tivesse tirado sua dúvida, teria sido melhor para você. Porque vai que estava errado, né? Vai que estava errado e depois você tem que revisar tudo de novo. Não deixe de perder tempo, não deixe de perder produção e deixe também de aprender. Então, está aberto, né? Está aberto a aprender, está aberto a buscar informação, a querer saber mais. Quando eu entrei no estágio, eu era muito tímida, não conversava com muitas pessoas. Eu via algumas pessoas me olhando diferente, mas por curiosidade. Porque, como eu digo, eu tinha um cabelo rosa, muito chamativo. Então, onde eu passava, onde eu ia, todo mundo me conhecia. E todo mundo dizia, você é a nova estagiária, né? Me apelidaram carinhosamente lá de Moranguinho, por causa do meu cabelo. Este é o resultado que encontrei na web. Só um minuto. Me apelidaram lá de Moranguinho, carinhosamente, por causa do meu cabelo. E assim, eu era muito conhecida lá, na fábrica, por todos. Adquiri muito carinho, adquiri colegas, amigos, parceiros lá. Mas o que eu mais pensei foi assim, eu tenho que absorver e aprender o máximo que eu conseguir aqui dentro. E de todo mundo eu buscava aprender uma coisa nova.
todo mundo que eu conhecia, ou todo mundo que eu ia precisava falar alguma coisa com eles, eu tentava buscar mais, pegar mais daquela pessoa. Porque, assim, não era por um acaso que eu estava ali para aprender, então eu tentei aprender o máximo que eu consegui, de todas as formas, assim, como uma esponja, absorver tudo que eu podia, o máximo que eu conseguia. E, assim, eu estava sempre perguntando, sempre fazendo umas perguntas, assim, até bestas, mas não posso deixar de fazer as perguntas bestas, porque não deixa de ser uma dúvida. E se eu tenho uma dúvida, essa dúvida deve ser tirada. Não posso ficar calada. Por causa de vergonha e por causa de, de medo de perguntar. Eu precisei pagar um mico lá dentro da empresa para enxergar que eu precisava me abrir mais e buscar mais e absorver mais das pessoas e perguntar mais. A história que aconteceu foi que, quando eu entrei lá, você ganha um fardamento. E eu, nas entrevistas, eu falei qual número eu calçava, qual número eu vestia. E tudo bem. Quando eu fui receber meu fardamento, por algum erro que teve lá, me deram uma bota muito maior do que meu número era. Eu calço 37 e me deram uma bota 41. Então, uma bota enorme. E eu fiquei com muita vergonha de falar que eu estava com uma bota maior. Eu nem sabia que podia trocar. Se eu tivesse me informado, se eu tivesse perguntado, se eu tivesse tirado minha dúvida, isso não teria acontecido. Então, eu com muita vergonha, o que eu pensei? Eu vou ficar usando essa bota, eu boto duas meias, boto uma meia lá na frente, boto um pano dentro da bota, e assim eu estava indo trabalhar com uma bota que era quase um sapato de palhaço para mim, eu, bem magrinha. Então, assim, olha o tanto que riam de mim. Eu já era apelidada por causa do meu cabelo rosa. Aí agora eu tenho um sapato de palhaço. Então, assim, tiravam muito sarro de mim. Mas eu dizia, não, eu tô bem, não tá incomodando não essa bota. Eu não sabia que podia trocar até então. Por quê? Porque eu nunca tinha perguntado. Até que um dia eu estava voltando do almoço e vinha eu e mais umas 5 pessoas voltando do almoço. Lá na fábrica tem um canteiro de flores. Aconteceu que eu tropecei, caí para dentro do canteiro de flores. E assim, todo mundo continuou andando, nem percebeu que eu tinha caído. E nesse canto que eu caí no canto que era baixo. Eu caí de uma altura um pouquinho alta, assim, no metro. E assim, eu fiquei lá dentro do canteiro de flores, sem saber como sair lá de dentro. Eu tropecei por causa da minha bota. A bota era tão grande que eu tropeçava muito. Nesse dia eu tropecei, acabei caindo e caí dentro do canteiro de flores. Todo mundo começou a rir de mim automaticamente, até eu estava rindo, né? Quando me ajudaram a levantar, que eu olhei para trás, infelizmente estava acontecendo uma reunião dos chefes. E, infelizmente, exatamente na hora que eu caí, essa reunião deu por acabar e estava assim, todos os chefes, supervisores, saindo, vindo em direção a mim e vendo minha queda. Então, assim, a maior vergonha que eu podia ter passado, eu passei nesse momento. E até que, no mesmo dia, o meu chefe foi lá onde eu estava e disse, olha, você pode trocar sua bota, porque você não pode trabalhar assim. Por besteira minha, né? Isso veio acontecer. Alguns micos às vezes são necessários, mas isso poderia ter sido evitado se desde o começo eu estivesse focada, não focada em aprender, isso eu estava desde sempre, mas tivesse deixado a vergonha do lado desde o começo. Porque assim, eu fui para esse estágio somente e principalmente na função de aprender e adquirir toda a experiência que eu pudesse. Então, para isso, eu tinha que perguntar, eu tinha que testar, eu tinha que aprender, eu tinha que buscar. E, no início, por causa da vergonha, eu não estava fazendo muito isso, né? Então, é isso. Buscar, tentar agir, se você quer uma coisa, ir atrás. E, na dúvida, perguntar, né? Porque
ficar com a dúvida é pior. O meu chefe era um japonês, seu Hélio. Ele está na área há muito tempo, há muito tempo. Ele já passou da idade de ser aposentado. Inclusive, eu acho que agora, depois da quarentena, ele nem vai mais voltar para a fábrica, porque ele ia se aposentar já esse mês, mas como entrou em quarentena, a fábrica parou. Então, eu acho que depois da quarentena nem vou chegar mais a ver ele. Então, assim, se eu era uma pessoa muito experiente na área, chefe de controle de qualidade da Bicuína, da unidade ambiental, uma pessoa muito elétrica, uma pessoa muito sábia, e que, assim, ele era tão rápido, ele era uma pessoa que tinha tanta coisa em cima das costas dele para ele resolver, que ele andava correndo dentro da fábrica. Assim, ele dava bom dia, quando eu pensava em responder, ele já estava lá do outro lado da fábrica, de tão rápido que ele anda correndo, ele é uma figura. E eu tive a oportunidade de ser a última estagiária dele. Ele não ia mais pegar nenhuma estagiária, mas como ele já ia se aposentar esse ano, ele abriu a vaga, né, para estagiária do setor dele e calhou de quem caiu lá fui eu, né? Ótima experiência trabalhar com ele. Aprendi muito. Nisso, seu Hélio, que ele era o orientador do meu estágio lá dentro da empresa. Mas, como ele era o chefe, ele não tinha muito tempo de estar tendo no dia a dia um contato comigo, uma troca comigo. Nisso, eu tinha mais com os supervisores e com os funcionários. Com ele, eu tinha muito raro. Até que um dia, nesses dias que eu estava lidando com um laboratório de teste sozinha, o laboratório, ele é paredes de vidro. Então, eu via o meu chefe, seu Hélio, correndo de um lado para o outro e apontando para mim. E ele saiu e entrou da sala, falando com o meu supervisor umas 3 vezes, apontando para mim. Aí eu já comecei a ficar um pouco apreensiva. Eu falei, só posso ter cancelado, reprovado uma produção muito importante. Errei alguma coisa aqui, acho que vou ser demitida do estágio mesmo. Aí eu já estava apreensiva. Até que meu chefe, ou meu supervisor, entrou na sala e disse, seu Hélio quer falar com você na sala dele, tal hora. Eu não vivi mais nesse dia. Passou todo tudo na minha cabeça. Eu achei que, por algum motivo, eu tinha errado alguma coisa, achei que ia sair do estágio, mas nunca pensei na outra possibilidade. Eu só comecei a pensar coisa ruim, porque para o chefe estar me chamando na sala dele, devia ser alguma coisa, né? Quando deu a hora que eu fui para a sala dele, quando eu cheguei lá, não estava só ele, estava ele, o supervisor do laboratório de testes físicos, a supervisora da sala de nuance, os 2 supervisores do RTA. Eu acho que tinha mais gente. Tinha tantos supervisores lá dentro. Quando eu cheguei lá, ele estava sentado na mesa dele e disse, sente. Eu não sabia mais nem como andar. Eu não sabia o que fazer, fiquei sem reação. Quando eu sentei lá na mesa dele com ele, várias pessoas ao meu redor, vários supervisores ao meu redor, e ele começou a dizer, a me dar um veredito sobre como estava sendo meu estágio. Isso foi muito importante para mim. A me dar um veredito de como estava sendo o meu estágio, não só ele, como os supervisores que estavam trabalhando comigo também disseram, meus pontos altos, meus pontos baixos, assim, foi um aprendizado muito grande. E ele falou que tinha possibilidade de contratação para mim, porque eu estava desenvolvendo um trabalho bom, que eles estavam com uma confiança já boa em mim e tudo mais. Mas até então, ele deixou no ar a possibilidade de contratação. Isso foi em torno de 5 meses antes do meu estágio acabar. O meu estágio durou 1 ano. De fevereiro de 2019 a fevereiro desse ano. Quando faltava assim, 1 mês para o meu estágio acabar, eu já fiquei naquela emoção. Será que eu vou ser contratada? Ninguém está falando nada. Eu sei que naquele momento o cenário não estava muito bom assim para contratação, não.
Ninguém nem imaginava que depois eu vir a quarentena ia ficar até um pouco pior, né? Mas eu não estava botando fé, eu mesma não estava botando fé que eu, tava, assim, que eu iria ser contratada. E quando faltava um mês para o meu estágio acabar, eu fiquei muito nervosa, para saber o que ia acontecer, se eles iam me contratar ou não, e ninguém dizia nada. Até que um dia faltava uma semana para o meu estágio acabar. E eu falei assim, não, hoje eu vou atrás de seu Hélio para saber se eles vão poder me contratar ou não, né? Porque eu queria muito ser militar. Eu disse, oi? Oi, Samara, travou, pode continuar. Continue. Sim. Com muita rapidez, ele abriu a minha sala, eu estava lá dentro, não só eu, como tinha outras pessoas dentro da sala, funcionários lá, e ele disse assim, seu estágio acaba essa semana, não é? Eu disse, sim, acaba. Ele disse, quando é que você vai fazer a demissão? Aí eu falei o dia, ele disse, pois pronto, você vai ser contratada. Fiquei em choque, não sabia o que, não sabia nem andar, não sabia falar, e ele disse isso, você vai ser contratada, e foi embora. Não achei mais ele dentro da fábrica, porque achar ele dentro da fábrica é um pouco complicado. Ele vive correndo, está sempre um canto diferente. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou acreditando que ele chegou e jogou no ar isso para mim. Eu tive a sorte muito grande de ter realizado um trabalho muito bom, deles ter gostado de mim. E no dia que eu fiz a minha demissão do estágio, eu já fiz a minha contratação. No dia que eu assinei a demissão do estágio, que eu era somente uma estagiária, eu ganhava bolsa de estágio, eu já fui contratada efetiva no mesmo dia que fiz minha demissão do estágio. Então, assim, imagina, né? Tudo que conquistei em tão pouco tempo, que até eu mesma duvidei disso, e que muitas vezes eu me coloquei para baixo, que eu achava que não iria conseguir, e até onde eu cheguei sozinha. Tive ajuda sim, tive muita ajuda, mas foi com a minha garra, fui eu que fui atrás, e a experiência que tive lá fui eu que fui atrás de adquirir. Então, assim, importantíssimo, importantíssimo. Me senti assim, nas nuvens quando fui contratada. Eu não estava nem crendo. Então, é isso. Eu fui aluno do IFRN CAICOM, precisei do curso de texto, né, técnico de texto, precisei abrir mão do meu projeto, da minha formatura, da minha faculdade, para poder ter uma experiência mais profunda na área de texto. Fui, consegui. E abri mão de muitas coisas, mas disso tudo que abri mão, agora vale a pena, porque toda a experiência que eu adquiri nesse processo de estágio, assim, não sei nem como colocar em palavras. Fui contratada, efetiva. Agora eu trabalho no setor. Eu fui contratada no mesmo setor que eu estagiei, mas no setor de revisão de tecido, né, que é o RTA. E agora, no momento, estou passando pela experiência, né? Já estou contratada, mas agora, infelizmente, entrou pandemia, tá tudo parado, não sabemos como vai ficar o cenário ainda. Mas Deus queira que vai ficar tudo bem, né? Espero que isso passe logo, todo mundo fique com paz, com saúde. Enfim. Oi? Samara, eu vou pegar aqui umas perguntas que deixaram aqui, certo? Rapidinho. Sim. Só um minutinho aqui. Vou ver se eu acho aqui, peraí, só um minutinho. Uhum. Por Natan, enquanto. Natan Diga. Guedes tem uma pergunta aqui, ó. Qual a sua visão para os atuais alunos do curso
relacionado ao desempenho acadêmico. Quais os critérios para ter sucesso no curso? Assim, eu acho que você deve se esforçar o máximo que você conseguir e busque ajuda e dê ajuda. Não tenham medo de ajudar os outros. Eu digo para os alunos, vocês não deixem de fazer grupos de estudo, se ajudem um ao outro. E sobre exatamente o curso de texto, se você tem a oportunidade de focar nele, e se é uma coisa que você quer, você foque. Porque aí irá abrir várias portas para vocês. Respondi? Respondido. É buscar. Resumindo, é buscar. Tem outra aqui. Paloma está fazendo uma pergunta aqui. Samara, qual sua maior dificuldade durante toda a sua caminhada no estágio? A minha maior dificuldade foi o novo. Era tudo muito novo para mim. No começo foi mais difícil, porque eu não sabia assimilar, eu fiquei um pouco deslocada. Porque eu estava morando numa cidade diferente, eu estava morando sozinha, eu estava longe dos meus pais, longe dos amigos, tendo que ter uma rotina profissional que eu não estava acostumada. E esse foi o mais difícil. O mais difícil para mim foi o novo, foi a adaptação. Me adaptar com a rotina foi o mais difícil. Adaptação, né? Sim. Deixa eu ver se tem outra aqui, peraí. Tem uma pergunta de Letícia aqui. Samara, você ainda pensa em cursar a graduação de engenharia têxtil? Sim, sim. Inclusive, depois que fui contratada, quando eu entrei para o estágio, eu tive que abrir mão da minha formatura, ou da minha faculdade. E eu já tinha passado para engenharia, né? Esse ano eu novamente passei em engenharia têxtil e vou começar a cursar esse ano. Era a última parte da apresentação que eu consegui passar para a engenharia têxtil e vou começar a cursar, é realmente isso que eu quero. E agora eu vejo que eu já estou indo cursar engenharia com uma experiência, um pouco de experiência, que já vai me ajudar um pouco, eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Isso. Você está lá no setor de revisão de tecido, né? Sim. Você entrou com seu diploma de técnica, né? Sim. Existe algum incentivo da empresa para que você suba de cargo? Sim, existe. Mas no momento não há vagas. Mas isso já foi conversado lá dentro, porque agora eu trabalho na produção, né? Mas com o diploma de técnico, eu posso trabalhar em outras partes, sabe? Já foi conversado, só que no momento não há vagas. E agora mais com a pandemia, mas isso é a proposta, né? Para o futuro, subir de cargo e construindo tudo que eu quero. Eu não quero parar por aqui. É isso. Deixa eu fazer outra pergunta, já que o pessoal não confirma nenhuma. O pessoal está dando parabéns aqui pela sua palestra, né? Certo? Muito inspiradora. Né? Tem uma pessoa dizendo aqui, bem-vinda ao FRN. Obrigada. O evento será disponibilizado em outro lugar? Sim, acredito que vai, sim, Paloma. Lá ela travou, eu vi aqui. Todos os supervisores da fábrica passam por lá para poder verificar os defeitos de cada setor. O está travado, não entendi. Tá cortando? Está cortando. É porque eu acho que travou a sua internet aí, viu? Ou foi a minha? Acho. Mas está escutando agora ou não? Agora está melhor, um pouco melhor. No seu setor passa muitos supervisores pegando a amostra de defeitos, né? Então, assim, pela experiência que eu tenho, que eu trabalhei lá na fábrica, né? É uma área que você pode crescer, pode pegar muita experiência nela, e se porventura você passar numa seleção interna, né? Por exemplo, para supervisor,
Sim. você vai estar com uma bagagem de experiência muito boa, né? É. Tem outra pergunta aqui. Qual matéria do curso técnico que mais te ajudou durante o estágio? Que mais o que durante o estágio? Qual a matéria do curso técnico que ajudou mais durante o estágio? Não só uma matéria, mas todos os laboratórios, todas as aulas práticas do curso foram o que mais me ajudaram. E sobre matéria específica é beneficiamento primário, secundário, terciário e colorimetria. Colorimetria e beneficiamento foram as matérias que eu mais... Está escutando, Samara, ainda? Tô. Tá, né? Alan perguntou aqui, Alan, qual foi o fato mais inusitado que ocorreu na fábrica? Qual foi o quê? O fato mais inusitado que ocorreu lá na fábrica. Fora o acidente que você citou aí, né? Eu não entendi a pergunta. Tá cortando muito. Você tem acesso ao chat aí? Deixa eu ver, eu tenho que sair da apresentação. Sim, tive acesso ao chat. Essa última pergunta de Luciane aí, ó. Qual foi um fato mais inusitado que ocorreu na fábrica? O fato mais inusitado, Isso. deixa eu pensar. É uma história assim um pouco chata de se contar. Mas foi uma vez que uma pessoa queria que eu fizesse um teste e ela chegou lá e ela duvidou do resultado do teste que eu tinha feito. E ela disse assim, ela não me perguntou, ela não pediu para eu fazer o teste novamente, ela mandou outra pessoa vir para fazer o mesmo teste, deu o mesmo resultado do teste. Aí ela falou para o meu chefe e disse assim, será que ela sabe fazer esse teste? Porque ela é uma só estagiária, ela é uma simples estagiária. Tentando um pouco me rebaixar, no caso de ser que eu não saberia fazer o teste por ser estagiária. Mas se eu estava ali, tomando conta do laboratório sozinha, com a confiança do chefe, do supervisor, era porque eu sabia fazer, né? Assim, foi a situação mais inusitada, mais chata que eu passei lá. Foi essa dúvida que essa pessoa teve de mim. Certo. Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida aqui. Bom, então, não tem mais ninguém, né? Não tem mais nenhuma pergunta aqui, certo? Tem só elogios aqui, né? No chat para você. Certo? Muito obrigada. Nessa última parte da apresentação, eu deixei minhas redes sociais. Caso alguém tenha alguma dúvida que não foi esclarecida aqui, pode falar comigo. Se vocês, alunos do IFRN, se interessarem pelo estágio, e quando vocês estiverem no quarto ano, aparecer vaga para estágio, não deixem de tentar, não deixem de ir. Desculpa, eu vi aqui uma pergunta perguntando se esse ocorrido me chegou a me desanimar. Sim, me desanimou muito esse ocorrido. E já respondendo a outra pergunta, eu também pensei em desistir, porque eu sou muito sensível e da forma que a pessoa falou comigo, me distratou ali na frente das pessoas, foi muito chato, foi muito constrangedor. Eu fiquei por algum tempo muito abatida, mas depois passou, porque eu estava ali para aprender. Eu estava ali e meu papel não era para estar sendo de dúvida, eu estava ali para aprender e eu aprendi o máximo que eu pude. Então, foi isso. Tentem. Se vocês tiverem a oportunidade, tentem, não deixem de tentar. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, né? Tem outra pergunta aí. Se eu já pensei na carreira acadêmica
É, eu já cogitei sim, eu acho que me daria bem. Acho que sim. Se bem que sou apaixonada. Agora, com a experiência que eu tive, eu digo que sou apaixonada pelo chão de fábrica, mas não é uma coisa que sai dos meus pensamentos, não. Não está muito longe, não. Então, assim, eu busco. No momento, eu estou buscando mais experiência. Vou buscar mais isso agora, trabalhando, efetiva e fazendo engenharia. Depois disso, o que vier vai ser mais como lucro, né? Ainda não sei bem onde vou atuar exatamente. Certo. Muitos elogios aí, né? Obrigada, obrigada. Estou vendo aqui. Obrigada, Alain. Obrigada, Matheus. Muito obrigada. Certo, Samuel. A gente aqui agradece a sua participação, certo? Eu também, como seu professor, né, me orgulho muito de ter tido a minha participação, em você colocar você no estágio, certo? E oferecer essa oportunidade e que os demais alunos, né, do nosso curso, do vestuário, né, que queiram seguir na área, né, possam estar se inspirando aí para galgar sua jornada aí na área têxtil de vestuário, certo? Então, queria agradecer a presença de todos, né, os professores, as pedagogas, os alunos, Muito e a obrigada. você também, né, por ter participado. Ok? Então, Muito obrigada. boa noite a todos aí e até a próxima quarta-feira teremos outra palestra, certo? Então, ficam todos convidados aí a participar. Boa noite a todos. Boa noite.